Olá, boa tarde. Me chamo Henrique Pezzini, sou estudante da graduação de teatro e hoje eu e a Luísa aqui teremos conversar e falar um pouco sobre a nossa experiência trabalhando com os nonos anos do Colégio Vitor Miguel e com a disciplina de artes de teatro. A primeira situação que nós nos deparamos quando encontramos a escola foi o fato de que quando a pandemia bateu e a quarentena se iniciou, a escola ela acabou não procurando as famílias e os alunos para poder se informar sobre a situação de materialidade de seus alunos, ou seja, a escola não tinha conhecimento quais alunos e quem tinha computador, internet e tudo mais, e isso acarretou ao fato de que simplesmente a escola optou por não realizar aulas síncronas, trabalhando apenas com uma metodologia assíncrona. Então, a turma que nós trabalhávamos juntamente com a professora Nayara de Artes, ela tinha 23 alunos e depois, com conversas e se informando, nós descobrimos que apenas 2 desses alunos tinham acesso à internet e computadores para poder realizar e participar dessas aulas. Nós criávamos planos de aula, documentos assim, que eram impressos todas as semanas e entregues aos pais ou enviados para uma plataforma criada pela prefeitura ou no grupo de WhatsApp. E dentro desse documento nós colocávamos toda a aula, explicávamos objetivos, as atividades, tudo certinho e as ações que deveriam ser feitas e as formas de devolução, que poderiam ser por forma online ou preenchimento dessa folha e depois ela é entregue para a gente através das pessoas responsáveis pela escola. No início, nós tínhamos um projeto chamado Caminhos que Habito, que ele falava sobre a pedagogia dos caminhos do Teatro Vento Forte. Mas a partir do envolvimento com esses alunos e descobrindo que a nossa forma de devolutiva ela não seria tão completa e tão complexa quanto nós precisávamos para continuar com esses encaminhamentos, nós decidimos seguir com os encaminhamentos e a metodologia que estava sendo ministrada pela professora Nayara, que envolvia diversos assuntos e por isso nós decidimos manter com essa metodologia que ela estava aplicando como uma forma de aprofundar isso e ter 3 pessoas trabalhando efetivamente dentro dessas aulas. Ao longo do semestre, a gente foi percebendo que esses PDFs que a gente mandava, esses documentos, eles poderiam ser um pouco maçantes para os alunos e eles propunham atividades que pareciam ser muito sérias. Por conta disso, nós decidimos aplicar uma outra estética de produção desse plano de aula e com isso a gente começou a usar a plataforma Canva como uma forma de deixar esse plano de aula mais coloridos, mais lúdicos, mais divertidos para esses alunos. Ao longo desse processo, foi tentado acompanhar algumas das reuniões da escola para poder entender um pouco mais como funciona a vivência, a vida e a dinâmica dessas escolas. E a Luísa agora vai falar um pouco mais sobre esse processo. As questões mais determinantes da nossa experiência na Vitor Miguel não dizem respeito só a Vitor Miguel e nem só a nossa experiência enquanto estagiários, né? Elas estão completamente ligadas à forma como o ensino remoto foi imposto às escolas municipais de Florianópolis, sem preparo nenhum dos professores e sem garantia de acesso nenhuma para os estudantes. A gente tinha um delay de um pouco mais de uma semana em relação ao tempo que a gente mandava as atividades, que elas passavam pela revisão da escola e que elas eram publicadas, que as famílias buscavam a apostila e que esses estudantes de fato faziam as atividades. Então, quando o estudante estava fazendo a atividade, a gente já tinha enviado a atividade da semana seguinte. E isso impossibilita que qualquer coisa que a gente estivesse propondo para a semana seguinte dialogasse com a resposta deles para a atividade anterior. E essa é uma questão que bagunça muito o que a gente entende que é por dar aula, né? O que a gente entende que é estar em diálogo com quem a gente está dando a aula. A nossa intervenção enquanto docentes se limitava a construir esses PDFs, esse material que a gente enviava para a escola imprimir. E muitas vezes isso, somado a essa impossibilidade de diálogo com a percepção dos estudantes sobre as atividades, fazia a gente ter muito receio de abordar a maior parte dos assuntos, né, que a gente tinha interesse em abordar, que a gente às vezes imaginava que podia ser pertinente para esse momento, porque a gente não estaria ali para fazer a mediação. Essa limitação de assuntos nos fez optar em muitos momentos por estar abordando coisas que a gente duvidava muitas vezes da pertinência de estar passando num momento como esse ou não, né? De estar abordando o teatro de forma muito teórica e de coisas que a gente duvida da relevância também para uma turma de 8º ano. Construir atividades não levando em consideração a percepção e a recepção dos conteúdos pelos estudantes da aula. Esses estudantes responderem 3 questões por semana numa folha em preto e branco ter aula, o que
O que a escola deve ser num momento como esse, numa pandemia? O que a Vitor Miguel poderia ter feito de diferente? E principalmente, né, quem que é o culpado pela Vitor Miguel não ter conseguido fazer diferente? E como não conseguir fazer diferente, vai desde recursos objetivos, né, ter uma prefeitura que garante acesso, que garante verba para a escola, ir atrás dos estudantes e também a ter orientação do que fazer com o estudante que não está respondendo ou do que fazer com o estudante que não tem acesso. Os meus alunos, que eu nem sei a cara, eles fizeram o 8º ano? Eu tendo a achar que não. Eu dei aula de teatro para eles ano passado? Eu acho que não. Acho que é isso.